Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho, eu quero já caminhar para a palavra e depois voltaremos a adorar ao Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Quanta gente bonita tem do seu lado hoje, hein? Não olha só para o esposo e para a esposa, tem outros belos aí. Graças a Deus estamos juntos nesta manhã para bendizer o nome do Senhor. Amados, eu quero neste ambiente de expectativa pela presença de Deus, eu quero repartir com vocês um pouco mais sobre o Evangelho que temos anunciado nos últimos meses. Não sei se vocês perceberam, mas temos pregado o Evangelho nos últimos meses de maneira sistemática. Falamos muito sobre a cruz de Cristo. E na semana passada, Jonatas trouxe um aspecto do Evangelho, que é o fato de Jesus estar vivo. E hoje eu quero caminhar um pouco mais nesse momento do Evangelho, que é o momento da ressurreição de Cristo. Só eu falar a ressurreição de Cristo já devia ter gerado glória a Deus. Mas nós vamos virar um pouco mais pentecostal, tenho esperança. Jesus está vivo, irmãos. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou meio influenciado por Haroldo, eu tenho 7 pontos. Se Haroldo você está me assistindo aí, eu peço licença para entrar na sua forma. Aliás, seguir você é uma bênção. Eu não sei se falarei dos 7 pontos e nem sei se sei organizar os 7 pontos. Mas vou falar. Tudo bem para você? E que o Espírito Santo nos dê graça para receber a palavra, amém? Aleluia. Eu quero falar que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. E quero que a gente pense um pouco e veja na Escritura quais são as repercussões dessa ressurreição. Aleluia. Será que essa ressurreição foi um fato isolado, sem efeito nos fatos seguintes da história? Ou será que a ressurreição de Cristo desencadeou uma série de fatos poderosíssimos que têm efeitos maravilhosos sobre a nossa vida e sobre o nosso destino? Muitos de nós já têm muita clareza sobre o que aconteceu na morte de Jesus. E claro que a morte e a ressurreição estão ligados, não é? Aquilo que Ele fez na sua morte se completa na sua ressurreição. Mas eu queria muito que nesta manhã nosso coração, nossa mente, se voltasse não para a cena de Jesus na cruz, que é maravilhosa e que temos que lembrar, e por isso celebramos a ceia, mas nesta manhã, eu quero convidar você a se lembrar de outra cena. Qual cena? Eu queria que você colocasse a sua memória e o seu coração na chegada do anjo sobre o túmulo de Jesus, que segundo a Escritura provocou um terremoto, e ele rolando a pedra com o dedinho já é a minha interpretação, e ele rolando a pedra assim com o dedinho, e Jesus se levantando da morte, e o lençol cai, e isso é muito interessante e importante, para você que não é convertido ainda e duvida da ressurreição de Cristo. Se o lençol não estivesse lá, você até poderia usar como argumento que levaram o corpo dele. Mas ninguém em sã consciência levaria um morto sem o lençol. Porque o lençol era como se protegia o corpo, para que não se tocasse nele, para que, é como se fosse o caixão. Alguém aqui carregaria um corpo sem caixão? Levante a mão. Vai pegar um morto. É até engraçado, né? Não.
Lá estava o lençol, significa que ele se levantou, ou melhor, que ele foi levantado por Deus, ele foi ressuscitado por Deus. E eu quero que você imagine essa cena, o túmulo aberto, Jesus levantado, o lençol arriado. E aí chega alguém para ver como ele estava, para dar mais uma olhada no corpo. E ele não estava lá. E o anjo anuncia: por que vocês estão procurando ele aqui? Sabe, meus irmãos, eu tenho a impressão de que a falta de revelação da ressurreição de Cristo nos faz ficar meio presos aos motivos da morte. E eu queria proclamar nessa manhã, e peço graça ao Senhor, que o fato dele ressuscitar significa que o que levou ele à morte não precisa mais levar ninguém à morte. Vou repetir. O fato de Jesus ter ressuscitado mostra que o que levou ele à morte não precisa mais levar ninguém à morte, porque ele ressuscitou. O meu primeiro ponto é: ele venceu o que ninguém conseguia vencer. Vou lhe dizer duas coisas que ele venceu. Vou ler para você. Você lembra de Romanos, o texto que a gente sempre lê no batismo? Mas agora eu quero ler Colossenses 2:12, que fala a mesma verdade de Romanos 6. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que texto tremendo, está ali, né? Que texto tremendo. O que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, repita comigo a frase: ele venceu o pecado. Ah, mas fale com alegria: ele venceu o pecado. Significa que o pecado perdeu o seu poder, perdeu o seu poder de dominar a vida das pessoas. Porque Jesus, como sendo o único que venceu o pecado, e durante toda a sua vida ele não pecou, e é por isso, inclusive, que ele ressuscita, porque havia uma lei que valia para todo homem, e Jesus era homem, tanto homem como Deus, e a lei era: toda alma que pecar, esta morrerá. Então Jesus estava ali na cruz, morreu, estava morto naquele sábado. E por que Jesus não ficou na morte? Porque Jesus não tinha cometido nem... Você devia se alegrar com isso. Quantos? Ele não havia cometido nenhum pecado. E se ele tivesse cometido algum pecado, ele ficaria na morte. Mas ele não cometeu nenhum pecado. Atos 2:24 diz, Pedro pregando depois de Pentecostes: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Você imagina a morte tentando prender Jesus lá. Mas a morte para prender Jesus tinha que ter uma prisão, tinha que ter um aguilhão, ela tinha que ter uma algema. E a algema era o pecado. E a morte pode prender um monte de gente por causa dos pecados dessas pessoas. Mas ela não pôde prender Jesus, porque quando ela procurou a algema, a prisão, o controle, que era a condenação por causa do pecado, ela não pôde aplicar isso em Jesus. Por que ela não pôde aplicar isso em Jesus? Porque ele não tinha nenhum pecado. Por isso diz Pedro, cheio do Espírito Santo, era impossível que a morte o retivesse. Então Jesus venceu o pecado e venceu a morte. E Jesus venceu a morte porque venceu o pecado. Então agora tem algo que nos é muito benéfico. Toda tentação que chega para nós, você crê no poder da ressurreição? Você crê que Jesus ressuscitou? Responde.
Ok. Então toda tentação que chega para você, por mais que aparentemente ela seja imensa, esse pecado está sem poder, está murcho, está sem força para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pode dizer para essa tentação não, e você pode fugir dela, porque ela não vai correr atrás de você, ela não vai lhe aprisionar, porque você está naquele que venceu o pecado e venceu a morte. Então, se tem uma dívida minha e sua, e tem essa dívida minha e sua, sim, se a gente considerar a nossa vida antes de Cristo, mas segundo o texto que lemos de Colossenses, esse escrito de dívida, essa sentença, ó, Tony cometeu esse, uma lista enorme de pecados que não acaba mais. E aí esse escrito diz, e por isso ele está morto, e por isso Satanás pode interferir na vida dele, e por isso ele não, chega! Você devia dizer chega. Eu queria que você pensasse em todas as tentações a que você está sujeito, a que você tem lutado contra elas, e que você com fé dissesse, chega. Baseado na sua força? Baseado na sua capacidade de dizer não? Baseado no fato de que na cruz Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Ele venceu. Ele venceu. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Eu acho que às vezes na hora da tentação a gente tem muita fé no pecado. Alguém se identifica comigo? Não? A gente tem uma fé de que o pecado é terrível, de que o pecado não tem jeito, de que o pecado é controlador, de que o pecado é dominador, e de que Satanás é muito poderoso, e a gente fica cheio de fé no pecado e acaba caindo em pecado. Mas pelo amor de Deus, deixe o evangelho entrar no seu coração. E quando o pecado se aproximar de você, se lembre. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. Amém ou não? Jesus falou, você se lembra? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, complete. Ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Interessante que Jesus fala essa frase poderosa a respeito da ressurreição de Lázaro. E Marta, ela entende que Jesus estava falando da ressurreição depois de todas as pessoas, na segunda vinda de Jesus, com tudo já consumado. Mas ali Jesus ressuscita Lázaro naquele momento, porque Jesus tem poder de interferir na situação natural das pessoas. Jesus tem poder de interferir na morte que as pessoas estão vivendo enquanto estão em vida. Jesus tem poder de interferir nas doenças, nas coisas que são consequência do pecado hoje. E claro, na sua segunda vinda isso será completamente resolvido. Mas o poder da ressurreição me anuncia que sim, Ele cura hoje, amém ou não amém? Ele cura hoje. Ele pode ressuscitar alguém hoje? Pode. Segundo ponto. Primeiro é que Jesus venceu o que ninguém conseguia vencer, o pecado e a morte. O segundo ponto é que na sua ressurreição, Jesus deu origem a um novo tipo de gente. Espírito Santo, por favor, revela-nos isto agora. Qual tipo de gente na sua ressurreição Jesus deu origem? Abra sua Bíblia, por favor. Aliás, você vai colocar aqui, né? Você chegou? Depois pergunte ao seu marido o que você precisa resolver com ele hoje. Piada interna. 1 Coríntios 15, 45. Acho que tem que resolver um pouco com o pai também. Mas, tá bom. Pode colocar ali? Eu vou ler aqui na minha versão, ó. Assim está também escrito. 1 Coríntios 15, 45 em diante. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres.
E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Essa palavra é muito forte. E isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que coisa linda. Você percebe aqui duas expressões que eu quero chamar a sua atenção. A primeira é a expressão segundo o último Adão, e a outra expressão é segundo o homem. O primeiro Adão foi quem originou a natureza pecaminosa, que gosta do pecado e que levou à morte como consequência. Mas a Bíblia fala aqui de um último Adão, de um segundo homem. Alguém que terminou essa coisa impossível de ser resolvida sem ele, que é: eu nasci de Adão, sou como Adão, vou morrer eternamente como uma natureza pecaminosa pede. Se não existisse um outro, se não existisse um segundo homem, se não existisse o segundo homem, se não existisse o último Adão, então nós estaríamos fadados a viver esta realidade. Mas aqui fala o segundo homem, falando de Jesus, que é do céu. Quem nasce a partir dele tem uma nova condição de vida que resulta em algo eterno. E eu queria muito que isso ficasse no seu coração. A gente pode viver segundo Cristo agora. A gente pode ser um tipo de gente que obedece, um tipo de gente que não faz a mesma coisa que Adão fazia. Então a ressurreição de Cristo cria um novo tipo de gente. Um tipo de gente que tem de Deus poder para obedecer. Vamos lembrar de Adão como aquele que no Éden recebe uma ordem de não comer do fruto e come. E vamos lembrar de Jesus, daquele que no Getsêmani recebe a ordem de beber do cálice e bebe. Em cenas parecidas e com resultados diferentes. Parecidas porque foram dois jardins, resultados diferentes porque eles respondem de forma diferente à ordem de Deus. Aquilo me anuncia que aquele que nasceu de Cristo Jesus é nova criação, tem a vida eterna. E esse destino que está descrito nesse texto, que está aqui falando de quando nós vamos ser ressuscitados com Ele, na sua segunda vinda, e receberemos um corpo glorificado, que não poderá ser corrompido, é um destino reservado para aqueles que receberam Jesus ressurreto em vida. Vocês estão entendendo isso, não? A gente é transformado em nova criação quando se entrega ao Senhor Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E para quem vive assim, olha a esperança que nos está reservada. Qual é a esperança que nos está reservada? Este corpo aqui, que ainda convive com uma natureza pecaminosa, ainda que tem poder de não ceder a ela pela graça de Deus, esse corpo aqui vai ser revestido de uma incorruptibilidade. Quando se lembra do pastor Sidney, quando falo desse texto? Eu sempre me lembro, né? Pastor Sidney, lembra dele não? Nosso querido Sidney. Quando ele prega sobre a própria condição dele, para os que não o conhecem, ele é um cadeirante. Ele prega e prega com muita força. E ele cita esse texto de cor.
E fica mostrando, e quando esse corpo aqui se revestir da incorruptibilidade, a nossa tendência ainda ao pecado, a nossa vulnerabilidade física, as doenças, o enfado, o cansaço, irmãos, esse troço todo vai acabar. Esse troço todo vai acabar. Então, se temos essa esperança na consumação dessa nova criação, então vivamos como nova criação. Viver no poder da ressurreição, para ser ressuscitado com Ele, completamente naquele dia. É o poder de Cristo ressurreto que nos anuncia isso. Agora eu vivo como Cristo, em obediência a Ele. Eu bebo o cálice da salvação agora, não mais da ira. Eu bebo o cálice da salvação. Eu entendo que a influência da minha vida não é Adão. A influência da minha vida é o outro, o último Adão, o segundo homem, o segundo tipo de homem. E esse agora é quem me influencia. Isso é viver no poder da ressurreição. E aí, quando vivo assim, vivo em qual esperança? Na esperança de que nós todos seremos, aleluia, eu vou ler de novo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que o corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. É verdade, irmãos, nós ainda vivemos uma transição. A primeira e a segunda vida nos colocam num tempo de transição. Nós podemos viver como Cristo, mas ainda convivemos com uma natureza pecaminosa. Mas vamos ser fiéis, meus irmãos? Vamos crer no poder da ressurreição? Minha filha viveu uma experiência interessante. Jennifer na escola evangelizando um rapaz ateu, agnóstico, alguém assim, que não tinha muita fé. Ela pregou o evangelho para ele e o cara respondeu para ela assim: olha, eu não consigo acreditar nisso não. Mas se o que você está falando é verdade, e se eu fosse você, eu saía por aí anunciando isso ao mundo inteiro. Por que a gente não vibra mais com a ressurreição? Acho que a gente não entende ela ainda. Imagina os discípulos presos à cruz. Ele morreu. Imagina Pedro que se sentou para ver o fim depois de negá-lo 3 vezes. Imagina aquelas mulheres que foram perdoadas por Jesus, aquelas mulheres que andaram com Ele durante a sua peregrinação de ministério aqui. Imagina elas encontrando o túmulo vazio e preocupadas para onde o levaram, e o anjo anuncia: ele está vivo, ninguém roubou o corpo dele. E aí imagina Jesus encontrando essas pessoas. 8 a 9 encontros Jesus teve depois da sua ressurreição, poderosíssimos, com aqueles que andaram com Ele e com outros. Aí você entende por que os discípulos foram pregar o evangelho dispostos a morrer por Ele. Porque eles foram? Porque eles sabiam que Ele estava vivo. Quero te lembrar que Jesus não ficou entre eles, mas ficou. Alô? Jesus não ficou entre eles em carne, Ele disse: eu preciso subir, ok? Mas Ele mandou o Espírito Santo. É a nossa condição, nada mudou em relação a isso. Ele não está aqui agora em carne e osso. A gente tem dificuldade de ver Ele, isso é um problema para mim também, fica tranquilo, eu tenho crise sobre isso quase todo dia. Eu quero te ver, Jesus, eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Mas Ele está vivo. Então vamos nos apegar mais ao fato dele estar vivo do que ao fato da gente ainda não conseguir ver Ele como a gente quer ver. Sim ou não? Poder da ressurreição que nos faz viver de acordo com Cristo e não de acordo com Adão.
para que naquele dia Ele nos revista da incorruptibilidade e acabe o nosso cansaço. Que esperança, não? Você tem essa esperança, Márcio? Eu sei que você tem. E você está anunciando por aí, não está? E vai anunciar mais ainda depois de ontem. Aleluia. Aquele ali está cheio de esperança também. Olha que sorriso bonito. Jesus está vivo! Senhor, que isso nos empolgue de novo, Senhor. Que isso nos arrebate para a esperança, ao invés de deixar a gente abatido com as circunstâncias, nos lembra da nossa viva esperança. Terceiro ponto, uma esperança concreta de que a ressurreição tem efeito hoje. Eu já comentei isso, quero só que você anote. Uma esperança concreta de que a ressurreição tem efeito hoje, na nossa santidade, na nossa vida hoje. E a ressurreição tem efeito hoje, quando Jesus opera milagres. Ele está operando milagres porque Ele venceu a morte e o pecado. Amém, meus irmãos? Quarto ponto, aleluia. Olha Efésios 2, capítulo 2, versículo 6. Eu queria que a gente lesse esse texto em coro. Põe aí para nós. 1, 2, 3 já. E nos Josias, onde você está? É mesmo? Sabe aquela pergunta que a gente sempre faz quando encontra o irmão? Como você está? Eu hospedei um irmão na minha casa, um pastor da Argentina. Todo dia de manhã eu perguntava: Buenos dias, hermano, como estás? Também só sei falar isso em espanhol, não se empolgue. E ele dizia: estou em Cristo. E botava um sorrisão. Aquele homem encheu a minha casa de um aroma de esperança. Qual é a primeira resposta que vem na nossa cabeça quando a pergunta é: como você está? A gente logo pensa na última dor, na última doença, no último problema, na última circunstância complicada. Mas aquele irmão, ele não lembrava disso. Do que ele lembrava? De um efeito da ressurreição. Irmão, como você está? Estou em Cristo. Isso não quer dizer, por causa dessa fase entre a primeira e a segunda vinda, que a gente não está passando por algum problema, por alguma luta. Mas esse texto, para mim, ele aponta duas verdades maravilhosas. A primeira é que Jesus está sentado no trono e Ele é soberano. Quantos creem nisso? Mas tu crê mesmo? Eita, que meu sotaque hoje está todo vapor. Você crê mesmo, irmão? Jesus é soberano? Eu vou perguntar: Jesus é soberano sobre o que está acontecendo no Brasil? Ah, é? Nós não estamos vulneráveis às injustiças dos homens? Ai, que medo de você não crer. Ainda que haja confusão no trono dos homens, não existe confusão no trono dos céus. Não existe confusão no trono da eternidade. Existe um assentado no trono, governando absolutamente.
E o nome dele é Jesus Cristo. Amém ou não amém? A gente então, diante desta verdade, da soberania de Jesus, assentado no trono, governando todas as coisas, e mesmo as coisas que Ele não provoca, Ele articula e faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele, amém ou não? Diante disso, então, o texto fala agora, a meu ver, de perspectiva. Estava falando com o nosso querido que perdeu a esposa há 2 semanas? 1 semana? 3 semanas? Quanto tempo tem? Tudo bem, perdeu a esposa há algumas semanas. Aí eu fui perguntar para ele como você está. Sabe o que ele me... 23 dias. Aí eu fui perguntar para ele como você está. Ele abriu um sorriso e disse: o Senhor consola a gente. E saber onde ela está me faz ficar bem. O que é isso? Perspectiva. Será que eu me fiz entender? Perspectiva. É ver as coisas do ponto de vista de Deus. Ver as coisas não do ponto de vista de quem está à deriva em uma humanidade caída. Nós não estamos à deriva em uma humanidade caída. Nós estamos no governo de Cristo. Ele é o nosso rei. A nação de Deus não está à deriva na humanidade caída. Amém ou não amém? A sua casa está em Cristo? Sim ou não? Não está à deriva. Essa semana a Neilza teve um sonho, Abnério, você vai gostar. São conversas aqui, irmãos, de quem anda em comunhão, viu? Assim surgem as piadinhas e tal. O sonho foi o seguinte: estávamos reunidos um grupo de irmãos, tínhamos que com esses irmãos ir para outro lugar, mas não tínhamos dinheiro para pôr combustível no carro. E alguém falava assim para a Neilza: não é para não ir. Se eu disser que é para pôr óleo de cozinha no tanque do carro, põe óleo de cozinha e vai. Acho que ninguém entendeu o sonho. Você entendeu, né? Você está preparado para viver um tempo no poder da ressurreição, mesmo que o caos esteja em sua volta? Pois eu quero isso. Que venha não o caos. Não estou torcendo, eu estou orando para o caos não vir, mas que venha o poder da ressurreição no meio da igreja. Amém? Que venha. Então, você está preparado para viajar sem combustível? Você está preparado para ter comida sem ter salário? Jesus, por favor, desperta nós. Você está preparado para ter sua casa cheia de gente quando todo mundo está sendo proibido de se reunir? E ninguém vai ver as pessoas na sua casa? Hein, Laurinha? Te alegra? É que ela está me olhando muito atenta. Irmãos queridos, perspectiva. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Estamos dentro daquele que controla todas as coisas. Fomos ressuscitados com Ele. E aqui está dizendo que na ressurreição fomos inseridos onde Ele está, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, revela isso para nós. Viver no poder da ressurreição
Que ponto que eu parei? 4. Valeu. Ponto 5. Olha, estou conseguindo. Haroldo deve estar feliz lá. Eu vou ler, depois eu digo o ponto. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ser ressuscitado eternamente. Para quê? Para em tudo ser o primeiro. Em tudo ter a primazia. Em tudo ter a preeminência. Outra consequência maravilhosa da ressurreição de Cristo. Qual é? Jesus é o primeiro em tudo. Entende que Jesus nos abriu um caminho quando Ele ressuscitou? É isso que o texto está dizendo. O primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar eternamente. E isso dá a Ele o direito de ser o primeiro em tudo, de ter a primazia. Isso fala da importância que Jesus deve ter na vida da gente, meus irmãos. Então eu escrevi aqui algumas coisas como uma oração. Eu queria ler para você. Quem sabe você quer ir comigo nessa oração aqui? Ele tem a primazia, a preeminência eternamente. A gente pode citar vários textos aqui. A gente pode citar Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Podemos citar Colossenses, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A gente pode lembrar de que ele é a exata expressão de Deus e Deus nos fala poderosamente através dele, mais do que nos fala através de qualquer outro meio. Aleluia. A gente pode lembrar de que ele tem um nome acima de todo nome. Então o poder dele é o mais arquipolimúltiplo mega blaster. É o primeiro, o mais poderoso. Mas eu queria trazer uma aplicação pastoral. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que eu tenho um desejo. E eu queria muito que toda a igreja desejasse isso, se me permite. Que Jesus seja o primeiro pensamento de quando a gente acorda. Será que a gente pode desejar isto? Ele não é o primeiro? Como será que vamos começar o dia se ele for o primeiro pensamento de quando a gente acorda? Se a primeira pessoa que a gente vai conversar é ele. Eu tenho procurado antes de sair da cama, me assentar e conversar com ele. Oi, Jesus, bom dia. Primeiro pensamento. Como uma atitude simples e prática de quem quer viver o dia inteiro na presença dele. Dos meus amores, que ele seja o primeiro amor, sempre. Aquele que eu amo antes de amar qualquer outro. E todas as minhas decisões sejam baseadas no amor por ele. De todos os meus relacionamentos, ele seja o primeiro relacionamento, primeira conversa, primeiro contato, o mais importante. Do que quero fazer, que o que ele quer fazer venha primeiro, que a vontade dele venha primeiro. Eu não sei se ou quando vou alcançar isso, mas eu quero essa oração, eu quero continuar nessa oração. Jesus, eu quero que a tua vontade brote primeiro em mim do que a minha vontade. Será que a gente pode fazer essa oração? Cultivar esse desejo, que a vontade dele brote primeiro na gente do que a nossa própria vontade? Que das minhas decisões, ele é a primeira de todos os dias. Que todas as decisões derivem dele. Das coisas que eu considero valiosa, que ele seja o tesouro
que me faz comprar o campo, aquele mais poderoso, mais valioso, mais chamativo de todos. Quinto ponto. Jesus tem a primazia, porque Ele ressuscitou primeiro. Amém, amados? Sexto ponto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, por favor. João capítulo 20, eu vou ler alguns versículos aqui a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dá uma paradinha e olha para mim. Por que Maria estava chorando? Estava chorando porque Roma estava lá? Chorando porque a sobrinha dela estava doente? Estava chorando porque ela não teria dinheiro para comer nos próximos 5 meses? Sei lá. Por que ela estava chorando? Repete, por que ela estava chorando? Porque ela foi procurar o Senhor e o Senhor não estava lá. Isso mostra que ela estava procurando algo que era muito importante para ela. Mas não fica no choro, não. É o que o anjo diz. Por que você está chorando? Tendo dito isso, verso 14, voltou-se para trás. Aleluia. O que aconteceu com ela? Viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria estava tão tomada da angústia pela morte, ela não reconheceu Jesus. E olha que Jesus havia avisado: eu vou, lembra de Mateus 16? Vou para Jerusalém, vou ser morto, vou ressuscitar no 3º dia. Mas ela estava tão angustiada pela morte, tão angustiada por aquela tragédia, que ela não conseguiu ver Jesus. Mas aí Jesus, para mim a cena foi toda armada. Eu não creio em acaso no que se refere à Escritura, tá? Para mim a cena foi toda armada. Onde Deus começou tudo na terra? Em um jardim. Então, Adão era um jardineiro. Porque está escrito que Deus mandou ele cultivar a terra, o jardim. E ele arma a cena, que não deve ser ao acaso, que uma mulher pecadora, que ele tinha salvo e liberto, é a primeira a encontrá-lo. Não deve ser por acaso. Então está lá o grande jardineiro, aquele que é capaz de cultivar pessoas para apresentar elas perfeitas ao Pai. Possivelmente, como ela o confunde com o jardineiro, ele estava lá olhando as plantinhas. É minha imaginação, vocês me perdoem, mas deixa eu imaginar, porque eu e a Abnério, a gente gosta de planta, né, Abnério? O Francisco gosta de morango. Lá em casa eu cultivo morango que era do Francisco. Acho que a gente concorda de que a cena não seria ruim, né? Jesus ali mexendo nas plantinhas em volta daquele túmulo. Mas era Jesus. Outra
coisa que eu fico pensando é, para quem viu Jesus na cruz, todo ensanguentado, né? Todo desfigurado, de fato não era fácil agora reconhecê-lo lindo. Quem acha que Jesus é lindo? Levanta a mão. Rapaz, poucos homens levantam a mão, não sei porquê. Ô homem, deixa eu te contar um negócio. Ó, o irmão ali levantou as duas. Levanta, meu lindo, levanta as duas. Olha para trás, olha. Ah lá, ele acha que Jesus é lindo. Foi batizado semana passada. Deixa eu te contar, irmão, que você é noiva de Cristo, tá? Então para com essa bobagem. Todos nós aqui somos noiva de Cristo. Quem acha que Jesus é lindo? Eu acho ele lindo. E proclamo, lindo mesmo. E também proclamo, sou apaixonado por ele. E quando ele voltar, se ele deixar, eu vou agarrar ele pelo pescoço e vou dar um beijo de 823 milhões de anos. E se você tiver inveja, problema, hein? Porque não entra. Ele estava lindo. E ela lá, angustiada com a morte. Angustiada com a morte. Preocupada com a coisa ruim. Preocupada com o que ela não tinha. E aí ela se vira. E ela olha o jardineiro. Não consegue enxergar que ele era Jesus. Não sei se por causa da diferença de que ele estava entre a cruz e agora, ou por falta de revelação, talvez tudo isso junto. O fato é que ela não reconhece que Jesus era Jesus. Mas aí, ó o que acontece. No verso 16, Jesus diz a Maria. O que ele fala para Maria? O nome. Hein? Ele diz, o que ele diz? Maria. Os olhos dela se abrem. E olha só. Maria, por que choras? Foi o que disse o anjo. Agora Jesus diz apenas Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Eu pergunto aos irmãos, por que Jesus disse não me detenhas? Quando você lê o encontro de Jesus com as mulheres em outro evangelho, você vê que elas vão adorá-lo agarrando-lhe aos pés. Então aqui, imagino que Maria foi lá quando disse Rabone. Quando eu prego isso para jovens, eu faço uma cena, mas aqui eu tenho vergonha de fazer. Mas a cena que eu faço é que eu chamo um menino pequeno, não, bem grande, e eu corro para o menino grande e agarro nele. Mas eu não vou fazer isso aqui para não escandalizar os irmãos, só em encontro de jovens eu faço. E ela agarra em Jesus, é a minha impressão, ela fica adorando a Jesus. Jesus fala, mulher, não me detenhas, eu não posso ficar aqui, eu tenho algo a fazer. Mas eu não posso ver essa cena e não imaginar como isso tem a ver com nossa realidade entre primeira e segunda vinda, que é uma realidade de noivado. Ele está vivo. A gente pode se relacionar com ele, a gente pode tocar nele, mas a gente pode ter plena intimidade com ele? Ainda não. Você sofre com isto? Que tal a gente passar a se alegrar com isto? São os dois sentimentos, não dá para tirar nenhum nem outro, tá bom? São os dois. Deixa eu lhe contar uma coisa a respeito do noivado judeu, que eu descobri estudando sobre isto. O noivado já era o compromisso de casamento. Por um ano, os noivos comprometidos ao casamento não podiam ter intimidade. Mas eles tinham duas providências a tomar. Primeira, o noivo tinha que preparar um lugar para eles morarem quando casar. Sabe qual era a incumbência da noiva? Preparar as vestes. Isso lhe diz alguma coisa? O que está fazendo o noivo? Disse ele em João 14: eu vou preparar-vos lugar. O que faz a noiva? Vamos preparar as vestes. Vamos preparar a nossa vida. Vamos andar de acordo com o amado.
É esse momento em que a gente tem vislumbres dele, a gente toca nele, a gente ouve ele, a gente quer estar com ele, mas ainda não dá para ser pleno, não dá para entrar na intimidade profunda, e a gente lamenta isso. Ah, meus irmãos, mas a gente já pode ir a muito mais do que a gente está indo, como Jonatas disse semana passada. E aí eu vejo essa cena, eu não consigo não imaginar a nossa situação. Todos nós como uma noiva resgatada de seu pecado, uma noiva formada de gente que já pecou um dia e não consegue enxergar Jesus e não consegue vê-lo. Aí ele nos chama e a gente ouve a voz dele e a gente sabe que é ele e a gente corre para ele, uma vez, duas vezes, três vezes, um monte de vezes, quem sabe uma por dia, quem sabe todo dia a gente corre para ele, ao ponto dele dizer: calma, ainda não. Tem alguém me entendendo aqui? Não? Em Cantares capítulo 5 tem uma cena linda. A amada vê o seu amado colocando a mão na maçaneta da porta, e ela percebe o seu aroma, e ela se levanta e ela diz: levantei-me, e ele não estava lá. Mas ela viu ele pela fresta. Ela viu que ele estava presente. Deus abriu uma brecha para a gente enxergar por meio da fé Jesus. É verdade que a gente ainda não toca nele assim, que dá para sentir. Mas a fenda está aberta. A fresta está aberta. A gente pode encontrar Jesus todo dia, porque ele está vivo. Ele está vivo. Como é que a gente tem que viver agora? A gente tem que viver num jardim. Que jardim? Onde ele é o jardineiro. A gente tem que parar de viver na frente de um sepulcro sem olhar o jardineiro. A gente tem que lembrar da morte e a gente tem que lembrar da ressurreição. Ele está vivo. E a gente tem que deixar isso mover a nossa vida. 7º e último ponto. Quantos recebem essa palavra? Como é que está a sua paixão por Jesus? Como é que está a sua vontade de se encontrar com Ele? Esse negócio de se encontrar com Ele, né? Eu estava ouvindo o Jonatas ministrar isso semana passada, e como eu entendi Ele. Irmãos, a melhor maneira de compreender isto é esta alegoria, ou esse exemplo do noivado, né? Porque espiritualmente estamos em Cristo, Ele é real, Ele está vivo, mas ainda não temos o corpo revestido da incorruptibilidade que vai permitir que a gente toque nele. Como será maravilhoso naquele tempo. Eu fico imaginando eu, noivo de Neilza, nós ficamos noivos por 1 ano e 6 meses. E eu podia vê-la, mas não podia tocá-la. E sempre que a gente estava junto em algum lugar, em algum momento a gente dizia tchau. Não é assim que a gente vive? Aqueles momentos maravilhosos de presença de Deus em oração, ou lá no seu secreto, com outros irmãos, em que Jesus, a presença está, porque está escrito que está, mas a gente percebe, sim ou não? Você não tem momento que percebe? E o clamor é: vamos embora perceber sempre, vamos embora buscar até perceber sempre, né? E aí você percebe a presença e fica curtindo a presença ali. De vez em quando eu passo por isso no meu escritório. É onde eu fico lá olhando através do vidro que tem lá e buscando a Jesus. E aí tem momentos que a gente está muito próximo e aí vem alguém e bate na porta. E eu abençoo a pessoa que bateu na porta. Eu vi a mão dele na porta e senti o aroma. Mas quando me levantei, ele não estava lá. Então eu vou voltar para ver a mão dele na porta de novo, para vê-lo através da brecha. Porque a única coisa que um noivo tem a fazer na vida é pensar na noiva. E a noiva, pensar no noivo. Trabalhar
para que ele volte. Sétimo ponto. Estou tentando passar para o sétimo, mas está difícil. Ô igreja, vamos curtir o nosso noivado, para a gente ter condição de curtir o casamento. Amém, igreja? Ele está vivo. Ele é o jardineiro. Sétimo e último ponto. Duas coisas acontecem. Duas ordens, melhor dizendo, acontecem quando Jesus ressuscita. Você consegue pôr aí, Priscila? Mateus 28, 10. Jesus dá uma primeira ordem. E depois, no capítulo 18, ele dá outra ordem. E essas duas ordens não podem ser separadas uma da outra. O 28:10 diz: então disse-lhe Jesus, não temais. O que é para fazer? Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Qual é a ordem? Deixa eu traduzir para você. Jesus fala para aqueles que viram ele primeiro, Pedro e João. Pedro e outro discípulo, que eu creio que era João. Vão lá e digam aos outros discípulos para me esperar, porque lá eles vão me ver. Sabe o que é a primeira ordem? Reúnam-se para me ver. Hein, Abner? Reúnam-se para me ver. Juntem-se para experimentar a minha presença. É a primeira ordem do Cristo ressurreto. Para que a gente se reúne? Será que dá para simplificar a vida cristã e as nossas liturgias? Por que a gente está reunido aqui hoje? Vou sair da tela? Não pode. Por que a gente está reunido aqui hoje? Deveria ser todos nós com essa intenção. Hoje eu vou ver Jesus com meus irmãos. E de dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Primeira ordem do Cristo ressurreto. Reúnam-se para me ver. A vida cristã é ver Cristo todo dia e estar junto buscando ver Ele. Eu quero dar uma palavra pastoral a todos os irmãos que lideram grupos caseiros. Sabe para que você deve reunir seu grupo caseiro antes de qualquer outro motivo? Reúna o seu grupo para ver Jesus. Estão me ouvindo? Reúnam seus grupos para ver Jesus. Sabe para que você deve reunir? Eu vou dar uma palavra agora pastoral para todos os pais e mães de família. Olhem para mim. Sabe para que você deve reunir sua família antes de qualquer coisa? Reúna sua família para ver Jesus. E quando você chamar os seus amigos à sua casa, para que você faz isso? Reúna seus amigos para ver Jesus. Amém? Primeira ordem depois da ressurreição. Reúnam-se para me ver. A vida cristã é simples, irmãos. Você já pensou as meninas e meninos aí da escola cristã e do CCJ que reúnem para orar nos colégios? Eu soube de uma dessas reuniões no CCJ que o pessoal de Cristo, os convertidos, se reuniram para orar. E veio uma pessoa espírita e ficou muito tocada. Lembra? Você já pensou você chamar uns amigos para orar nas escolas e nos trabalhos para ver Jesus? Vai que alguém chega e vê a cena. Não vai conseguir ficar indiferente a isso.
Qual é a primeira ordem depois da ressurreição? Se reúnam para me ver. Aí você vai para uma reunião do grupo caseiro, qual deve ser a sua expectativa? Imagina lá os discípulos Pedro e João: pessoal, vamos nos reunir, vamos nos reunir. O mestre mandou a gente ficar na Galileia porque ele está chegando. Aí ele chega atravessando parede. Ai, que inveja, Jesus, me perdoe, Senhor, eu estou confessando. Ele atravessa a parede, menino. Aí chega lá. Aí Tomé fica na dúvida. Eu não sei como fica na dúvida, mas ficou. Aí Jesus aqui, ó, vem tocar. Ai, que inveja! Se toda dúvida que eu tivesse, Jesus dissesse para mim, vem me tocar, eu acho que eu ia até gostar de ter dúvida. Desculpa, irmão, já tô. Não precisa ter dúvida para tocar nele, né? Você sabe disso. E Jesus aparece para os discípulos. Mas não foi essa a única ordem do Cristo ressurreto. Tem uma outra. Por favor, Priscila. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: proclame, vá, proclame, igreja. O que é que ele disse? Quanto poder? Quem tem poder? Ele ou nós? O que é que ele está dizendo? É dado a mim todo o poder. Onde? No céu e na terra. Lembra de Filipenses 2, 5 a 9? Todo aquele caminho de descida de Jesus até a morte, e todo o caminho que o Pai carrega ele para dar a ele o nome acima de todo nome, para que a menção do seu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois é, ele recebeu quanto poder? Todo o poder. Agora olha o que vem depois. Vai. Portanto, ou seja, porque eu sou poderoso, porque eu posso, porque eu tenho condição? Não. Por quê? Porque ele recebeu todo o poder. Qual é a ordem que ele dá para nós? Ide, para fazer o quê? Fica reunido para me ver o tempo todo, não faz mais nada além disso, ok? Vamos lá, quando a gente tiver, depois de 26 anos de grupo caseiro, e todo mundo já estiver sentindo a presença de Jesus, nós vamos ver se a gente sai. É isso que ele está mandando fazer? Não. Portanto, ide, fazei discípulos, onde? De todas as nações. O que é para fazer? É para ir buscar as pessoas. Você sabe que esse evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Se a gente não pregar o evangelho, ele não volta. Então vamos pregar o evangelho? Para poder o evangelho chegar em todas as nações. Jesus nos envolveu. Desculpa falar isso, eu não sei se está teologicamente correto. Depois o pessoal teólogo corrige. Mas me parece que Jesus resolveu fazer a gente participar da data de chegada dele, nos envolver com sua vinda, porque isso alimenta a esperança, isso põe a gente no foco do noivado. E aí ele fala: ide, portanto, fazei discípulos. Mas é muito precioso isso. Ele recebe todo o poder, ele comissiona, ou seja, nós vamos em nome dele. E se vamos em nome dele, vamos na autoridade dele. E se vamos na autoridade dele, vamos no poder dele. Amém ou não? Fazer discípulos onde? De todas as nações. O que é fazer discípulos? Isso está anunciado por Marcos, e de pregar o evangelho, lembra? A toda criatura. Então, você começa fazendo discípulos, pregando o evangelho. Quando as pessoas creem, o que é que você faz depois? Batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo versículo. E depois que você batiza, você larga lá? Hein? Faz o que depois?
É só ler, não tem pontos mais não, esse é o último ponto, é só ler. Ensinando-lhes a obedecer. Quantas coisas? Todas as coisas que quem ordenou. Então, no fazer discípulos, a gente presta atenção nas ordens de quem? O discípulo presta atenção na ordem do discipulador? O discípulo presta atenção nas ordens de quem? Do mestre, que são ensinadas por aquele que o discipula. Mas a garantia é a melhor coisa, né? A garantia de que dá certo. Qual é a garantia? Fala bonito, vai igreja. E eis, eu estou convosco. Quantos? Para quem é o aviso da presença diária dele? Para quem está trabalhando. Para quem está fazendo discípulo. Estão me entendendo ou não? Gente, não é que quem não faz discípulo não vai conhecer a presença de Deus, não é isso não. Mas é impressionante. Olha para mim. Não se turbe aí com as circunstâncias. É impressionante como a gente está pregando o evangelho. A gente está fazendo discípulos. A gente vê Deus fazendo as coisas na vida das pessoas. A gente experimenta a presença. É impressionante. Sim ou não? Eu estava contando para o Rafa. Rafa está pregando o evangelho. Ele está com grandes evangelismos, né, Rafa? Grandes evangelismos. É porque ele está pregando para um pessoal de um time de basquete. Então é grandes evangelismos, né? Você é o menor. Imagina quando essa galera se converter e for batizada. Vai ter que ser adaptada ali. Ninguém fala amém? Você precisa falar amém quando a gente fala de salvação, viu? Estava lembrando de quando fui para um determinado lugar pregar o evangelho para uma determinada família. E a família inteira começou a se converter e a família começou a chamar convidados. E eu vendo o que Deus estava fazendo, porque aqui não tinha nada a ver comigo, eu ficava, uau, maravilhoso, que fantástico. Eu lembro de Davidson, pequenininho, 5, 6 anos mais ou menos, quando eu levei um grupo de alunos para casa e alguns se converteram, e ele falou assim, depois que eu fiz o apelo, ei pai, funciona. A gente vai percebendo a graça, o poder de Deus, a vida de Deus se multiplica, a presença se multiplica no meio daqueles que trabalham. É interessante como na história dos avivamentos, o curtir a presença de Deus impulsionava a pregação do evangelho. Dá uma lida, eu estou lendo de novo. Dá uma lida. É igual Pentecostes. Estando os discípulos reunidos, o que aconteceu? Eles estavam reunidos para ver Jesus. Aí Jesus avisou, eu vou revestir vocês, fica lá. Eles estavam reunidos, o que é que aconteceu? Jesus chegou na pessoa do Espírito Santo. Lembra disso? E aí eles foram cheios do Espírito. E Pedro, que fez Pedro? Vamos ficar aqui curtindo. Vamos lá. Mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Vamos curtir a presença de Deus. Não vamos trazer ninguém não, que vai bagunçar o nosso grupo. Não, agora que a gente já está mais santo, não vamos botar ninguém aqui mais pecador não. Quando eles estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Pedro começou a pregar. E quando Pedro prega, quantas pessoas? A Bíblia diz, mais de 3.000 almas se convertem. E eles começam a experimentar milagres e milagres e milagres. Se reúnam para ver Jesus e vão fazer discípulos. E quando for fazer discípulos, para de se reunir para ver Jesus? As 2 ordens têm que ser mantidas na nossa vida para sempre. Quais são as 2 ordens? Reunir-se para ver Jesus e ir e fazer discípulos. Então, o 7º ponto, que a ressurreição determina como a gente deve viver. Assim, reunindo para ver Jesus e indo fazer discípulos. É muito complicado? Vamos orar. Fica de pé.
Fica à vontade para adorar Jesus Cristo ressurreto. Vai, vai, vai. Está vivo. Pode ficar à vontade. Vamos, antes de fazer qualquer outra coisa agora, fazer o cumprimento da primeira ordem. Vamos adorar um pouco mais Jesus para perceber a presença dele, bora? Alguém está comigo nessa vontade? Hein, Lucas? Está comigo, né? Queremos te ver, Jesus. Queremos tua presença. A gente sabe que o Senhor está, mas a gente quer perceber. A gente quer perceber. A gente quer ouvir a tua voz. A gente quer prestar atenção exclusiva na tua presença. Pode adorar, irmão. Adore-o. Você pode ir lembrando de aspectos que você ouviu hoje e orar, agradecer ou pedir. Senhor, eu quero esta graça de te ver depois da tua morte como Cristo ressurreto e deixar que a esperança encha meu coração. Eu quero esta graça, Senhor, de não ficar olhando para o túmulo, mas de olhar do outro lado e ver que o Senhor está vivo. Eu quero a graça, Senhor, de viver cheio de esperança e não de cheio de medo. Eu quero a graça de viver a vida de outra perspectiva, na perspectiva do céu, na perspectiva daquele que se assenta no trono e que me levou a me assentar com Ele. Senhor, faz essas coisas virarem realidade, faz essas coisas virarem nossa prática diária. Senhor, por favor. Aleluia. Adore. Amado Jesus.